Então, a gente vinha falando, é, até então, né? Estamos falando dos endoparasitos, falamos de protozoários, falamos de nematóides, e agora a gente começa os plateumintos, né? Que é um outro grupo que também causa bastante problema. Perdeu a história, Michele? Vai ter que assistir a aula gravada depois. Só lamento. Vai ter que assistir depois. Vai ficar na curiosidade, tá? Mas cuidado com macumba, gente. Isso também é Ave Maria. É só brincadeira, tá? Quando eu falo aqui é só brincando, tá, gente? Pelo amor de Deus. É, bom, então hoje a gente começa a falar de um outro grupo, né, de um outro filo, que é o filo Plateumintes, né? Até então a gente estava falando do filo Nemátoda. No filo Nemátoda, que é o antigo filo Nemateumintes, nós temos os nematódios, né? Então são todos aqueles vermes que a gente acabou de ver na hora que a gente estava jogando ali no Kahoot, né? Então são vermes cilíndricos, vermes de corpo alongado, né? Apesar de esse verme ser uma nomenclatura que a gente não gosta muito, né? Mas vocês veem comumente sendo referidos dessa forma, né? E nos plateumintes também são eumintos, né? Que são esses, entre aspas, vermes. Esses eumintos do filo plateumintes, eles são parasitos mais rudimentares, né? No ponto de vista evolutivo, digamos assim, os plateumintos eles têm uma história evolutiva que é um pouco mais primitiva. Então, quando eu penso em cestódios e trematódios, né, são parasitos que apresentam, por exemplo, ambos, né, os órgãos sexuais de macho e fêmea, então não apresentam dimorfismo sexual, certo? Eles não apresentam sistema digestivo completo, como a gente viu para nematódios, né? São parasitos que, na maioria das vezes, eles se autofecundam, tá? São hermafroditas, mas também podem copular, pode haver troca de gametas, né, entre um parasito e outro, apesar de todo mundo ter órgãos sexuais de macho e fêmea, com algumas exceções, tá? Algumas pequenas exceções a gente tem macho e fêmea. Na maioria, não, tá? Na classe tremátoda, nós temos, ou trematoda, né? Essa nomenclatura, essa pronúncia ainda é muito bagunçada, digamos assim. Na classe tremátoda, nós temos parasitos que boa parte deles tem essa característica de um aspecto foliáceo, são parasitos, na maioria das vezes, relativamente grandes, né? Medem aí alguns centímetros, né? Até 3 centímetros, 4 centímetros de comprimento, a gente consegue ver bem eles a olho nu, né? E na classe cestoda, que é o que a gente vai ver hoje, começar a ver hoje, são parasitos alongados em forma de fita, né? Que podem medir aí desde alguns milímetros até parasitos que medem até quase 20 metros, tá, de comprimento. Então, nessa classe cestoda, nós temos vários parasitos de importância médica e veterinária, tá? Basicamente, é esse grupo aqui que a gente vai ver, e o último conteúdo nosso, na parte de parasitologia, vai ser a classe trematoda, tá? Ou tremátoda. Só enquanto eu estou lembrando, pessoal, em breve eu vou postar para vocês de novo o nosso novo cronograma. Eu estou fazendo umas alterações, porque a gente deu uma atrasada no conteúdo e tudo mais, né? Eu estou mexendo em algumas coisinhas e mando para vocês o cronograma atualizado em breve, tá? A data de prova, essas coisas não mudam, obviamente, né? Mas, assim, mais sobre assuntos, questão de aula prática, a gente vai precisar fazer uma alteração, depois eu explico para vocês, tá? Mas é basicamente isso. Bom, falando então da classe cestoda, que é o nosso foco nessa e na próxima aula, né? Nas próximas aulas, aqui a gente tem parasitos que apresentam o corpo bastante longo, boa parte das vezes, né? Que a gente chama de um corpo que parece uma fita, um corpo segmentado, geralmente muito comprido, muito longo, né? É um parasito que não apresenta trato digestório, ele não apresenta dimorfismo sexual de macho e fêmea, tá? Então é um parasito que ele tem, né, todas as suas subunidades, que são as proglótides, tem lá as estruturas reprodutivas de macho e fêmea, tá? Como ele não tem sistema digestivo, né, a parte anterior dele não tem cavidade oral, né? Então, quando eu olho a parte anterior desse parasito, o que a gente vê aqui é uma estrutura que serve basicamente para fixação no hospedeiro.
A gente vai falar sobre morfologia hoje, porque a morfologia é importante para a gente estudar os parasitos lá na frente, né? Então, vocês precisam conhecer um cestódio para a gente conhecer todo o resto lá na frente, né? Então, essa parte que é chamada de scolex, né? Que é essa parte de fixação, ela pode apresentar aqui estruturas que ajudam nessa fixação. Então, por exemplo, aqui a gente vê ventosas, né? Como as ventosas que a Cintia estava falando para eu comprar aqui para pendurar meus carrapatos, né? Então, aqui eu tenho 4 ventosas, ó, 1, 2, 3 e a outra está lá do outro lado, né? Aqui também da mesma forma. E em alguns casos, a gente também tem a presença de ganchos, tá? Esses ganchos também são chamados de acúleos, certo? Que podem e que servem unicamente para o parasito se fixar na mucosa intestinal. Não serve para mais nada além disso. Tá? No caso dos ovos, a gente vai ver que isso também tem uma outra função, mas para o adulto é basicamente isso. Além do scolex, que é essa partezinha de cima, que tem estruturas para fixação, o parasito apresenta uma espécie de pescoço, que é chamado de colo, tá? Aonde se insere o estróbilo, que é o restante do corpo do parasito. Toda essa partezinha segmentada aqui, ó, é chamada de estróbilo, tá? Essas são subunidades que são chamadas de proglotes. Então, olha só, eu tenho um scolex, que nele eu tenho um colo onde se liga o estróbilo. O estróbilo é formado por várias proglotes diferentes. O que é uma proglote? Proglote é uma subunidade desse parasito independente. Ou seja, cada quadradinho desse daqui, ó, ele apresenta na sua composição tudo que o parasito precisa para se alimentar, para copular, para produzir ovos. Certo? Então, como que esse parasito se alimenta? Ele absorve através do próprio tegumento o conteúdo intestinal. Por isso, por exemplo, quando eu penso em tênia, né, um dos problemas que a gente pode ter, principalmente em crianças, é o emagrecimento, porque a tênia vai se alimentando, né, ingerindo todos os nutrientes que tem ali, tá? Então, a absorção acontece através do tegumento, através da, entre aspas, pele desse parasito, que é cheio de poros, cheio de buraquinhos, que favorecem a absorção de nutrientes, tá? Bom, e aí quando a gente pensa em proglote, as proglotes não são todas iguais. As proglotes, esse parasito, né, ele não faz oviposição, esse é o primeiro ponto, né? Então as fêmeas lá dos nematóides punham ovos e o ovo saía lá nas fezes, ou já saía larva, no caso de estrongiloides, né? Aqui não. Aqui a gente tem, para o ovo ser liberado, a proglote, ela precisa sair nas fezes. Então, opa, eu ia aumentar aqui, fiz foi cagado. Estão vendo que aqui tem uma setinha, ó? Uma setinha vermelha? Essa setinha vermelha está indicando o crescimento desse parasito. Então, é um parasito que cresce continuamente da sua cabeça, entre aspas, né, do seu scolex, em direção à porção posterior do estróbilo. Aqui, ó, nessa porção inicial, sempre vão sendo formadas novas proglotes, então no colo ele produz outra, que produz outra, e isso vai alongando o parasito lentamente, tá? A proglote que está aqui no começo, ela é chamada de proglote jovem, porque ela ainda está no início do seu processo de diferenciação. Então, conforme isso daqui vai crescendo nesse sentido, uma nova proglote é gerada aqui próximo e as outras vão amadurecendo, tá? Então, com o passar do tempo, uma proglote recém-formada, né, ela vai dar origem a uma proglote madura, que é uma proglote que apresenta o trato reprodutivo do macho e da fêmea, e posteriormente, com mais tempo ainda, essas proglotes elas vão se tornando grávidas, e são elas que se destacam quando elas estão repletas de ovos. Então, essa é uma diferença importante no caso, quando a gente compara com os nematóides, né? Aqui não há oviposição. O que acontece é, o parasito produz subunidades, né? Pedacinhos dele, que vão se engravidando, entre aspas, né? E liberam, consequentemente, essas proglotes nas fezes. Elas é que estão repletas de ovos e ao chegarem lá no ambiente, elas se desfazem, se desintegram e liberam os ovos, tá? Então é mais ou menos assim, ó. Deixa eu passar aqui,
Vou mostrar isso aqui, depois eu volto naquela outra imagem. É mais ou menos isso aqui, ó. Aqui eu tenho um Scolex, nessa porção anterior, com acúlios, com ventosas, tudo bonitinho. O colo, e aí aqui começa a produção de proglote. Né? Isso daqui é exemplo de Dipylidium canina. Eu adoro essa foto, acho ela muito linda. Então, a mesma coisa, né, Johanna? Eu acho muito linda essa foto. Essa foto eu apaixonei. Quando eu achei ela, coloquei ela em todas as minhas aulas. Então, quando essa proglote vai crescendo, a gente tem uma proglote jovem, né? Então, quanto mais próximo aqui do Scolex, mais jovem é, quanto mais afastada, mais evoluída é, tá? Então, aqui, ó, eu já consigo ver o início da formação de alguns órgãos internos, mas ainda é uma proglote jovem, que ela não consegue copular nem produzir ovos por conta própria, tá? Conforme essa proglote, deixa eu escrever ali em cima para vocês, ó. Essa daqui de cima é uma proglote jovem. Isso daqui, à nossa esquerda, é o Scolex, certo? Isso daqui. Que tem ventosa, tem acúlio, não sei o quê. Conforme ela vai se afastando do Scolex, ou seja, conforme esse parasito vai crescendo, e ele cresce continuamente, né? Porque ao mesmo tempo que ele produz uma nova proglote, ele perde uma proglote lá no final. Né? Então é o tempo inteiro ele fazendo isso. Então essa proglote, ao passar do tempo, ela é chamada de proglote madura. O que é uma proglote madura? É quando eu já observo, estão vendo aqui a presença de uma coisa meio arredondada, ó, de cá, de cá. Isso é o ovário, né? Deixa eu aumentar aqui para ver se fica melhor. Ó, eu tenho aqui um ovário, tenho aqui o ovário. Tenho aqui uma abertura genital, então o parasito ele pode até copular com ele mesmo, com outros proglotes ou com outro parasito, se for o caso, tá? Então pode haver essa cópula. E aqui, ó, tudo isso aqui, essas bolas escuras que a gente tem aqui, tudo isso é testículo, tá? Então o parasito ele tem tudo para produzir ovos por conta própria. Na proglote madura, a gente ainda não tem ovo. A gente tem toda a estrutura formada. Em alguns casos a gente vê o útero. Geralmente o útero, deixa eu fazer um risco aqui. Geralmente o útero ele fica aqui no meio, ó. Ele tem um eixo central aqui na porção. Opa, coordenação motora não é o meu forte, né? Mas tudo bem. Então ele tem um eixo geralmente central, né? E ele vai produzindo ovos e esses ovos vão ocupando toda a porção da proglote grávida. Então, conforme essa proglote madura, ela evolui, ela se torna grávida. O que é uma proglote grávida? É uma proglote que já está lotada de ovos. Então, todas essas estruturas redondinhas que vocês veem aqui, ó, nesse caso aqui não são ovos livres, são cápsulas ovígeras, porque é Dipylidium canino, é isso aqui que a gente vê, né? Eles não produzem ovos livres, produzem ovos dentro de uma outra cápsula, né? Mas, de maneira geral, a gente vê o útero abarrotado de ovo, tá? Então, isso daqui, ó, é o que vai se desprender, né? Então, ele se desprende aqui e se destaca do resto do corpo e vai ser eliminado com as fezes, tá? Algumas saem de forma ativa através do ânus, outras saem passivamente, somente junto com as fezes, mas o fato é, todos os cestódios, para liberar ovo no ambiente, eles obrigatoriamente precisam se desprender um pedacinho, né? Eles liberam uma proglote inteira, que é o que vai ser eliminado através das fezes, certo? Tudo bem até aqui, crianças? Para quem já viu, é uma revisão. Para quem não viu, não viu, né? É a primeira vez, certo? Então, qualquer dúvida, vocês podem me parar aí. Bom, e o ciclo dos cestódios, né? O ciclo dos cestódios, ele basicamente é um ciclo que para todo mundo é heteroxeno. Então, aqui, obrigatoriamente, né? Obrigatoriamente, é heteroxeno. Eu preciso ter um hospedeiro definitivo, onde estarão os adultos, né? Vocês lembram ainda, né? Do que é um hospedeiro definitivo, o que é um hospedeiro intermediário, né? Lembram mesmo, de verdade? Então tá bom. Então aqui eu tenho o hospedeiro definitivo, que alberga a fase adulta do parasito,
e eu tenho o hospedeiro intermediário, que alberga a fase imatura do parasita. Esse ciclo aqui é um exemplo de ciclo de Taenia solium, né? Mas para todos os cestódios ele tem mais ou menos essa característica. O que pode mudar? O tipo de hospedeiro intermediário, tá? Ana, hospedeiro definitivo, onde ocorre reprodução sexuada ou fase adulta, tá? Ou ambos, né, na verdade. E hospedeiro intermediário, a gente tem a fase de reprodução assexuada, o que não acontece nesse caso, ou a fase jovem, ou fase larval do parasita, certo? Então, por isso, o hospedeiro intermediário alberga a forma larval, a forma de metacestóide que a gente chama. Então, aqui a gente tem um vertebrado no ciclo como hospedeiro intermediário, né? Mas a gente tem também, em alguns casos, não é o que a gente vai ver aqui, mas em alguns casos, a gente tem ácaros, a gente tem insetos que podem participar também desse ciclo, tá? Então, o fato é que hospedeiro definitivo, cestódio sempre vai ter ciclo heteroxeno. Então, eu sempre preciso de 2 hospedeiros, tá? Um ciclo de 2 hospedeiros, eu sempre tenho 2 possibilidades para atacar, né? Então, eu posso ou agir prevenindo esse hospedeiro desinfectar ou esse hospedeiro desinfectar, ou ambos, né? A gente vai falar sobre cada ciclo separadinho. Diga, Cíntia. Professora, e com relação àquele termo que o senhor tinha falado no Kahoot, eurixeno e hetero... Não, sabe aquele que você para especificidade? Aí, no caso, não tem, não cabe usar nenhum dos dois. Cabe. Por quê? Porque isso tem a ver, Cíntia, com mesmo que ele precise de 2 hospedeiros, os 2 hospedeiros são muito específicos, certo? Então, para a maior parte dos cestódios, né, por exemplo, para as tênias, isso é muito claro. É um parasito estenoxeno, que é de estreito, que é de muito específico. Então, mesmo que eu tenha, nesse caso aqui, o suíno e o humano, na fase adulta principalmente, a fase adulta ela só vai estar no ser humano. Então é um parasito muito exigente, muito específico com relação ao hospedeiro. Então as tênias são exemplo de ciclo estenoxeno, que é de muito estreito, de muito específico, certo? Agora, eu posso ter, nesse caso aqui de Taenia solium, a gente pode se infectar de forma acidental, pode, mas é acidental. Então, o fato dele causar infecção acidental não quer dizer que ele é inespecífico. Ele só por uma infelicidade do destino caiu num lugar que não era o que ele gosta e conseguiu fazer alguma coisa ali dentro, tá? Então aqui também se aplica isso. Diga, Murilo. Professor, só uma dúvida. Essa é a famosa solitária, não é? Isso. Aí, outra coisa. O pessoal fala que normalmente só tem uma no corpo, mas... Aguenta aí. Aguenta aí. Segura aí. Deixa eu só perguntar lá para frente. Eu entendi o que você quer perguntar. Pode ser? Na hora que a gente estiver falando da tênia. Então tá bom. Aqui a gente vai estar focando no geralzão, tá? Na hora que a gente vai falando da tênia, eu te respondo. Talvez não hoje, na próxima semana. Tá? Só para a gente não confundir a cabeça desse povo. Bom, então basicamente esse é um ciclo clássico de cestódio. Não, se a gente tiver um tempinho também no final da aula, eu já te antecipo, tá, Murilo? Só para a gente não perder o fio da meada aqui. Bom, então basicamente é isso, né? Eu tenho um hospedeiro que se infecta ao ingerir ovos, eu tenho outro hospedeiro que se infecta ao ingerir uma fase jovem, uma fase larval, uma fase de metacestoide, certo? Então sempre vai ser desse jeito. Não tem como esse ser humano se infectar ingerindo com o adulto ingerindo ovo. Ele precisa completar todo o ciclo bonitinho, certo? Então, nesse caso aqui da Taenia solium, né, ele precisa ingerir o cisticerco que está na carne, vai produzir o adulto, esse adulto libera ovo que vai ser ingerido pelo suíno, certo? Se não acontecer exatamente esse passo a passo, o negócio não vai para frente, tá? Então, a gente vai falar sobre esses ciclos de Taenia, tudo mais específico, a partir da próxima semana, tá? Bom, com relação aos ovos de cestóides, eles são muito variados com relação a tamanho e com relação a formato, né? Então eu tenho alguns, por exemplo, que são mais quadradinhos,
mais quadrangulares, eu tenho outros que tendem a ser um pouco mais triangulares, né? Os ovos de tênia que são muito redondinhos, então eu tenho uma variabilidade enorme. O fato é, todos eles são eliminados com proglotes grávidas. Aqui está errado, ó. Não é proglote madura. Deixa eu já consertar isso aqui antes que eu me esqueça. Então sai junto com as proglotes grávidas, tá? Onde essa proglote é eliminada, ela se resseca e tudo mais, e aí sim libera os ovos, tá? Característica de um ovo de cestódios. Geralmente eles têm uma casca bastante espessa, justamente porque a infecção aqui é só por via fecal oral. Então, o indivíduo precisa se alimentar com contaminação fecal de um indivíduo que foi infectado, né? E aqui, isso vai proteger o parasito até ele chegar no intestino delgado, que é onde ele vai penetrar, né? Ou, enfim, se é num artrópode, enfim, ele vai ser digerido, né? Para que haja a liberação desse embrião aqui, tá? No caso das tênias, que a gente vai falar hoje, a casca ela é bastante espessa, olha a grossura dessa casca, né? A gente tem no seu interior o que a gente chama de embrião hexacanto ou oncosfera, tá? E nesse embrião hexacanto, isso para todos os cestódios, ó, vou mostrar aqui para a tênia, mas tem para todo mundo. No embrião, que é o que vai sair do ovo para migrar e se fixar no tecido do hospedeiro intermediário, a gente tem aqui, ó, a presença de ganchos ou acúlios, tá? Que é o que o parasito usa para migrar no hospedeiro. Então, todos os embriões hexacanto, todas as oncosferas que a gente tem para cestódios têm isso. Então, em alguns casos, a gente consegue ver bem pelo microscópio. Ó, aqui tem umas linhazinhas aqui dentro também. Aqui, ó, conseguem ver? Tem parecendo uns fiapinhos aqui dentro. Ó. Tudo isso são estruturas que o parasito usa para, primeiro, sair do ovo e, além disso, migrar, né, pelo trato digestório do hospedeiro intermediário. Tá? Opa! Fui colocar vocês ali para enxergar. Certo? Então, basicamente, essa é a característica dos ovos, de casca espessa, formato pode variar, geralmente in natura, né, lá nas fezes, ele tem uma coloração mais escura, geralmente é um amarelo acastanhado, assim, né, as fezes, os ovos de cestódios, então são bem facinhos de entender, né. A gente até viu o ovo de tênia lá na aula passada, eu mostrei para vocês, junto daquele montão de ovo, né, eu mostrei para vocês lá, tinha ovo de tricúris, né, ovo de tênia, tinha uma larva de estrongiloides, né, tinha bastante coisa lá, tá? Tá, e aí então, só recapitulando, esse ovo vai ser fonte de infecção para o hospedeiro intermediário, que é quem vai desenvolver a larva, tá? A larva, que é chamada também, eu acho que eu pulei um slide, né, eu falei que eu ia voltar e não voltei. Isso aqui, tá? É importante a gente só relembrar aqui. Então, a gente não tem tubo digestivo, né? Eu já falei isso nesses parasitos. E outra coisa os adultos, eles vão ficar normalmente em ductos biliares, pancreáticos, né? Mas principalmente no trato digestório, enquanto que as larvas, que são chamadas de metacestódios, ficam exclusivamente, formam cistos, né? Em tecidos ou em cavidades corporais de artrópodes. Então, no caso dos adultos, sempre estarão em hospedeiros vertebrados, sempre estarão nos nossos animais domésticos ou no ser humano. No caso dos metacestódios, né, que são as larvas, a fase jovem, certo? Essas fases jovens, elas ficam no hospedeiro intermediário, que pode ser um vertebrado ou um invertebrado. Beleza, Jéssica? Certo? Então, basicamente, isso daqui. Melhoras aí para você, tá, Jéssica? Bom, então a gente falou, o indivíduo se infecta, o hospedeiro intermediário, para ele ter uma larva, ele precisa ingerir o ovo, né? E essas larvas, elas podem ter características muito variadas, dependendo da espécie de parasito em questão, certo? Então, vamos ver quais são os principais tipos de larvas que a gente tem. A primeira delas é a que a gente vai falar a partir da próxima aula, né? É a larva do tipo cisticerco. Essa larva do tipo cisticerco é uma vesícula contendo um único escólex
no seu interior, né? O que é o Scolex? É aquela estrutura que o parasito usa para se fixar lá no seu local de parasitismo, né? Que tem acúlios, que tem ganchos, né? Que tem ventosa, etc. Bom, nesse caso aqui, esse é um tipo de larva que está exclusivamente em hospedeiro vertebrado. Então, no caso das tênias, né, que é o principal exemplo aqui, o detalhe que eu vou ter é, tanto como, tanto como definitivo, quanto como intermediário, ambos os casos, eu vou ter obrigatoriamente vertebrado, tanto para o definitivo quanto para o intermediário. E no intermediário, eu tenho essa vesícula que está com líquido, tá? São vesículas relativamente grandes, onde eu vejo aqui, ó, uma membraninha cheia de líquido e no seu interior um negocinho esbranquiçado. Esse negocinho esbranquiçado é o Scolex, que a gente também chama de proto-Scolex, né? Que é o que vai se transformar no Scolex do parasito adulto, né? Então, o hospedeiro definitivo, ele vai ingerir isso daqui que está lá na carcaça, né? No corpo do hospedeiro intermediário. Então, isso daqui já está pronto, é só sair de dentro da vesícula, chega lá no trato digestório, prende na mucosa intestinal e começa a produzir proglótides, tá? Isso no hospedeiro vertebrado e serve como fonte de infecção para o hospedeiro definitivo. Larva do tipo cisticerco, tá? Encontrada em tênias. No caso de quando o hospedeiro intermediário ele é um invertebrado, a gente tem uma larva do tipo cisticercoide, como por exemplo Imenoleps, como por exemplo Moniese, Anoplocéfala, que requerem ácaros, por exemplo, né? Então, são parasitos que requerem, primeiro, hospedeiro invertebrado, então pode estar presente em pulga, em piolho, etc., né? E qual que é a característica disso? Eu também tenho um único proto-Scolex que fica invaginado, né, dentro de uma vesícula, só que essa vesícula aqui, ela tem muito pouco ou nada de líquido. Então, ó, quando a gente compara isso daqui, olha o tanto de líquido que eu tenho aqui. Apesar disso ser pequeno, né, medir aí mais ou menos no máximo 1 centímetro, né, meio centímetro às vezes, né, é pequeno, mas tem bastante líquido aqui, né, ao redor. Quando eu penso nesse daqui, ó, ele tem pouquinho líquido ao redor dele, o Scolex está aqui, então da mesma forma, ele está lá na pulga, então, por exemplo, né, se ele está lá na pulga, ou se ele está num piolho, o indivíduo vai se infectar ao ingerir a pulga ou piolho, por exemplo, tá? Então, basicamente essa é a característica de uma larva cisticercoide. Eu tenho um único proto-Scolex invaginado, numa vesícula que contém muito pouco ou nada de líquidos e é presente apenas em hospedeiro invertebrado. Tá? A gente não vai ver nenhum parasito que tem esse tipo de larva. Para quem fez agentes viu, né, um ou outro lá, mas existem alguns, né, que apresentam esse tipo de larva. Bom, além desses dois tipos, cisticerco e cisticercoide, nós temos o cisto hidático. O cisto hidático, ele também é um cisto que acontece em hospedeiros vertebrados. Ele é comum em equinococos, tá? No gênero equinococos, que a gente também vai falar, tá? Que acomete cães, mas também acomete seres humanos, acometem ruminantes, etc. Tá? E qual que é a característica desse cisto hidático? Vocês conseguem ver alguma diferença daqui para aquele outro? Professor, essas voltinhas que ele vai dando, né? Essas voltinhas aqui, né? Esse monte de bolinha aqui dentro, Ele é né? mais circular também, né? Parece. Exatamente. Aqui a gente não tem muita noção de tamanho, mas esse cisto é o maior de todos, tá? Esse tipo larval é o maior. Ele pode aí armazenar litros e mais litros de líquido no seu interior, tá? Então, o cisticerco, enquanto ele tem aí meio centímetro, 1 centímetro de tamanho, de comprimento, esse daqui pode ter vários centímetros. Há relatos na literatura, por exemplo, de armazenamento de até 20, 30 litros de líquido dentro dessas vesículas. Qual que é a característica disso? Olha só. Aqui vocês estão vendo, ó, o parasito. Primeiro, né, a infecção acontece a partir da ingestão de ovo também. Né? Então, todas essas fases larvais,
O parasito se infecta ao ingerir ovo. Beleza. O ovo tem um embrião hexacanto, esse embrião hexacanto vai chegar até um tecido. Nesse caso aqui, ele prefere serosas, como pulmão, serosas do trato digestório, do fígado, né? Então, esses são os locais que ele mais está. A gente vai ver isso lá na frente. O que acontece? O parasito, ele forma um tecido germinativo, onde na parede desse cisto, né, na parede interna desse cisto, a gente tem a produção de novas vesículas filhas. Então, ao mesmo tempo em que ele tem esse epitélio germinativo, ele estimula na parte externa que haja a formação de uma parte de uma cápsula fibrosa pelo próprio organismo do hospedeiro. Então, olha só, eu tenho o parasito formando uma capa, uma membrana interna, que tem um epitélio germinativo, que produz novas vesículas filhas, e na parte externa uma cápsula fibrosa que ajuda a dar sustentação e proteção para essa fase larval. Então, com o passar do tempo, o que vai acontecendo? Ó, essas voltinhas que a gente tem aqui, cada uma delas vai ser a formação de uma nova vesícula. Então, eu tenho uma vesícula enorme, com o brotamento constante de novas vesículas filhas e a produção do que a gente chama de areia hidática. O que é isso? Eu consigo ver, ó, conseguem ver aqui dentro dessas vesículas filhas um monte de bolinha parecendo um ETzinho, né? Alguém falou aí que parecia um ET, né? Ó, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cada um desse é um protoescólex diferente, tá? Cada uma dessas vesículas vai carregar dezenas, talvez, de novos protoescólex. Então, qual que é a característica básica desse tipo de larva? Um único ovo vai levar ao surgimento de vários protoescólex, certo? Então, para cada vesícula dela, eu vou ter, dessa daqui, vesícula filha, né? Eu vou ter vários escólexinhos dentro dela. Então, isso faz com que, por exemplo, e isso é uma capacidade interessante, né? Se esse cisto se rompe dentro do hospedeiro, essas vesículas filhas conseguem se instalar e produzir um novo cisto hidático. Então, isso é bem característico para esse tipo de parasito, tá? Para esse tipo de larva, coisa que não acontece no caso do cisticerco, né? Se a gente parar para lembrar, ó, como é que é um cisticerco e um cisticercoide? Eu tenho um ovo, vai dar origem a um único escólex, não é isso? Ó, aqui eu tenho um escólex, para cisticercoide eu tenho um único escólex, para cistidático eu tenho centenas, milhares de escólex, tá? Então, uma vez que esse cisto se rompe lá no pulmão, no fígado, ele pode liberar escólex para tudo quanto é canto, certo? E aí eu posso ter uma proliferação sem a necessidade de ingestão de novo ovo. Então, isso acaba sendo mais prejudicial ainda, tá? E acomete tanto os animais domésticos quanto os seres humanos, certo? Deu para entender a diferença, pessoal, entre essas fases larvais? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, pessoal, essas são as principais características do grupo Cestoda, né? Aqui ainda está como classe, eu não percebi que eu tinha esquecido. Ah, não, perdão, aqui está como classe, é classe mesmo, foi mal aí. É só o filonemátoda, tem hora que dá uma bugada, né? Então, na classe Cestoda, essas são as principais características que nós temos, né? Todas essas morfológicas, fisiológicas, são importantes para o ciclo do parasito, tá? E aí, entre todos esses, um grupo que é o mais importante para a saúde pública dentro dos cestódios são a família Tenidae. Na família Tenidae, nós temos as tênias. Existem várias espécies de tênia, algumas que acometem cães, né, outras que acometem animais silvestres, mas a gente vai focar nessas duas aqui, que são importantes pelo fato de causarem duas doenças em seres humanos e animais, né? Essas tênias, tênia solium e tênia saginata, causam um complexo de enfermidades que é chamado de complexo teníase cisticercose.
Alguém já ouviu falar disso? Alguns já, outros não. No ensino médio, geralmente a gente ouve falar disso, né? Tem muitas escolas que ensinam isso no ensino médio. Então, qual que é a característica? A gente trabalha aqui como um complexo, porque são duas doenças causadas por um mesmo parasito, só que em fases de vida diferentes. Existe uma doença que a gente chama de teníase e uma doença que a gente chama de cisticercose. Alguém sabe me dizer a diferença? Quem já viu falar de teníase e cisticercose? Sabe me dizer a diferença? Pode ligar Professor, o áudio aí se eu não quiser. sei se na teníase ele tem que ingerir o ovo, Não, né? Não? não. Através da... Teníase ingere a larva, né? Lembra, a teníase é causada por quem? Ué, professor, você não tem o ovo na proglote? Eu tenho ovo na proglote. Se eu Então, ingiro o ovo, isso causa o quê? Teníase ou cisticercose? eita. O que vem depois do ovo? Aí você vai ter... Para todos os parasitos, o que vem depois do ovo? Ué, você tem a larva. A larva, certo? É só lembrar que o ciclo é sempre assim, né? A gente, por exemplo, os seres humanos, a gente não nasce direto adulto, né? A gente primeiro é um embrião, entre aspas, um ovo, né? E vamos fazer um comparativo aqui, né? A gente, quando está no útero da mãe, a gente é só um embrião, depois a gente nasce é uma criança jovem, depois a gente se torna adulto, não é isso? No caso dos parasitos também é assim, tem um ovo, eu tenho uma fase jovenzinha de criança, de larva, só depois que se transforma em adulto. Então, pelo próprio nome, a gente já consegue ter uma noção. A teníase, alguém falou aí, né? É a fase adulta do parasita, é a presença da fase adulta. A cisticercose, alguém também falou, né? É o que a gente chama de canjiquinha, que é a presença do parasito na fase larval. Então tenham bem em mente isso daqui, ó. Essa imagem. Gente, e olha só, se alguém algum dia for fazer um concurso público, isso daqui cai, mas não cai não, despenca em tudo quanto é coisa, né? Cai em concurso para prefeitura, cai em concurso para veterinário de qualquer coisa. O povo pergunta sobre tênia, tá? Porque acaba sendo um dos parasitos mais importantes que a gente tem, que causam prejuízos econômicos e prejuízo na saúde pública também, tá? Então, a teníase é a presença da tênia adulta. Lembram lá, para que ela seja adulta, eu tenho que ter o que antes? Uma larva. Então, a larva que a gente ingere para ter isso aqui. A cisticercose é o cisticerco, é a fase larval. O que vem antes da fase larval? O ovo. Então, para o indivíduo ter cisticercose, ele precisa ingerir o ovo. É mais ou menos assim, ó, por definição. Teníase, ou solitária, que todo mundo conhece, é a infecção intestinal em humanos, porque Tênia solium e Tênia saginata são específicos para humanos. Normalmente benigna, ou seja, dificilmente causa algum sinal clínico, causada por adultos. Deixa eu até riscar aqui. Adultos do gênero Tênia. Isso é teníase. Acomete humanos. Beleza? Vou até fazer uma seta aqui, ó. Teníase bonitinho. Cisticercose é uma doença provocada pela presença de larvas, de metacestódios, de cisticercos. Onde? Nos tecidos. A gente tem cisticercose quando tem cisticerco na carcaça. Então, é só a gente lembrar o que vem antes do cisticerco. Tênia solium causa cisticercose em suínos, que recebe o nome de cisticerco celulose, e Tênia saginata, que é a tênia dos bovinos, a tênia não, né? O cisticerco dos bovinos,
acomete os bovinos. No caso do ser humano, a gente pode desenvolver cisticercose? Pode, de forma acidental. E é causada em seres humanos unicamente por Taenia solium. Taenia saginata não causa cisticercose em humanos. Certo? Então, de novo, teníase eu ingiro a fase larval para ter o adulto. Cisticercose eu ingiro o ovo para ter a fase larval. É mais ou menos assim, ó, vendo de uma outra forma. O ovo vai ser eliminado pelo humano e somente pelo humano, porque somos nós que temos a fase adulta. Esse ovo, ao ser ingerido, a gente vai ter a fase larval, que é o que causa a doença conhecida como cisticercose. A teníase causada pelo adulto, ela só vai acontecer se o indivíduo ingerir larva. A larva está onde? Na carne do suíno, na para bovino. Pratenea solium está na carne do suíno. Pratenea saginata na carne do bovino. Então, professor, eu posso ingerir o ovo e ter teníase e ter o adulto? Jamais. Nunca. De forma alguma. O ciclo ele é composto por ovo, larva e adulto, nessa ordem. Eu não consigo do ovo simplesmente ter um adulto, né? Uma pessoa não pode nascer já adulta. Consegue? Ah, a Cíntia já nasceu com, sei lá, 30 anos? Não, né? Primeiro ela foi uma criança, né? Um bebê, depois uma criança, para depois se transformar em adulto, né? Então, aqui do mesmo jeito. Lembrem-se sempre dessa analogia. O ciclo é ovo, larva, adulto. Então, para o indivíduo ter o adulto, ele precisa ingerir a larva. Para o indivíduo ter a larva, ele precisa ingerir o ovo. Simples assim. Certo? E se ingerir a larva e cisticerco? Eu que te pergunto, Tiago. E se por infelicidade do destino, o pobre do Tiago ingere o ovo e o cisticerco? Na verdade aí, Tiago, cisticerco e larva é tudo a mesma coisa, tá, filho? É tudo a mesma coisa, mas eu entendi que você está perguntando se ingeriu o ovo e o cisticerco, né? Vamos supor que o Tiago é ceboso e tem um azar do cão e ele ingeriu ao mesmo tempo ovo e larva. O que acontece? Hã? O que vocês acham que acontece? Ele vai ter teníase? Só teníase? Eu acho que ele vai ter o complexo teníase e cisticercose, né? Depende. Se for saginata, se for carne de bovino, ele só vai ter o adulto. Se for suíno, aí ele vai ter as duas. Certo? Então, se for para Taenia solium e você ingere o ovo e a larva, você vai ter ao mesmo tempo cisticercose e teníase. Se for Taenia solium. Se for Taenia saginata, você ingere o ovo, vai ter nada, porque ela é específica para bovinos. Mas se você ingeriu a larva, você vai ter o adulto, porque nós humanos somos os portadores da teníase, obrigatoriamente. Tá? Então lembrem-se, tênias são altamente específicos com relação ao hospedeiro. Ah, professor, mas não pode, por exemplo, acometer cães ou outra espécie? Já foi relatado uma ou outra vez para outras espécies, mas do ponto de vista epidemiológico, o bovino é o hospedeiro intermediário obrigatório e o ser humano é o hospedeiro definitivo obrigatório. Aqui nem infecção acidental em humanos, saginata não faz. Agora, Taenia solium sim. Certo? Taenia solium é aquela lá que dá neurocisticercose, que dá cisticerco no olho, né, de humanos e que causa problemas mais graves normalmente em humanos. Certo? Deu para entender a diferença de saginata ou de cisticercose e teníase? Já te respondo, Cláudia. Então, olha só. Para a gente finalizar, olha só. Eu tenho duas espécies. A gente vai falar sobre duas espécies, tá? Taenia saginata e Taenia solium. Ambas requerem obrigatoriamente
obrigatoriamente homem como hospedeiro definitivo, ou seja, a fase adulta vai estar somente no intestino delgado de seres humanos, tá? Eu estava aqui pensando, né? Se vocês pegarem só essas imagens, esse slide de cada um dos parasitos, já consegue fazer um resumão grande, né? Que aqui você tem praticamente todas as informações principais de cada parasito, né? Então, se você já pegar só isso aqui, já tem classificação zoológica, já tem os hospedeiros, já tem local de parasitismo, já tem um monte de coisa, né? Nunca tinha parado para pensar nisso. Mas olha só, aqui, ó, homem, o hospedeiro definitivo obrigatório. A larva, o cisticerco, né, como são doenças tão diferentes, né, ou como são fases de vida do mesmo parasito, mas que são tão diferentes, a gente tem uma classificação, né, ou um nome científico para a fase larval separadinho, né? Então, a larva, o cisticerco de Taenia saginata, é chamado de cisticercos bovis. Cisticercos bovis, como o próprio nome sugere, está no bovino. No caso de cisticercos celulose, que é o cerco de Taenia solium, ele está presente no suíno como hospedeiro intermediário e no ser humano como hospedeiro acidental, causando o que nós chamamos de cisticercose. Então, esses caras aqui, ó, hospedeiros intermediários, desenvolvem cisticercose ao ingerir ovo. Esses caras aqui ingerem o cisticerco, que está presente aqui na musculatura, na carne desses animais, e desenvolve a doença conhecida como teníase, que é a fase adulta. Certo? Então, basicamente, essas são as principais características, né, desses parasitos que a gente vai ver na semana que vem. Aqui eu consigo visualizar, ó, o parasito, várias porções dele. Ó. Aqui eu tenho o Scolex, deixa eu aumentar aqui para vocês enxergarem. Aqui eu tenho o Scolex, né, as proglotes jovens. Aqui mais proglotes jovens. Aqui provavelmente já são proglotes maduras. Aqui proglote já de madura para grávida. E aqui já proglote grávida liberada. Tá? Então vocês percebem, ó, que ela não só vai amadurecendo, mas ela aumenta de tamanho também. Então o Scolex é bem delicadinho, bem delgado, bem fininho. E ele vai, né, se aumentando e tudo mais até produzir as células, né, as proglotes grávidas. Tá? Em seres humanos, só Taenia solium, por cisticerco celulose, causa cisticercose. Tiago, somente, tá? Professor, eu não posso ter cisticercose por Taenia saginata? Olha, só se tiver um azar muito grande, tá? Porque não é comum. Existem, já houveram relatos em outras espécies, mas não no humano, mas não acontece. Tá? Então a gente só entra como hospedeiro acidental, né, ou intermediário, na Taenia solium, certo? E aí a gente se infecta sendo realmente tendo condições econômicas e sanitárias inadequadas, tá? Tudo bem, crianças? Até aqui? Olha, se vocês saírem desse pedacinho aqui, já sabendo diferenciar teníase de cisticercose, para mim eu já ganhei meu dia. Porque o que acontece? Vocês, e isso eu falei para outra turma, falo para vocês também, esse negócio, essa pergunta, eu coloco em todas as minhas provas de diferença de cisticercose e teníase, e olha, toda vez 60, 70% da turma erra. Não sei por quê, tá? E outra coisa, eu tive a oportunidade já de fazer alguns concursos, todos eles tinham pelo menos uma pergunta relacionada a tênia, ou teníase ou cisticercose. Então é um assunto que ele é muito importante na saúde animal, porque causa muito prejuízo econômico, mas é fundamental na saúde pública. E nós, como agentes de saúde pública, a gente tem que pensar também não só no prejuízo econômico que isso causa, né, mas também na importância pública que isso tem. Né? Uma doença que ainda hoje
ela causa muito problema, causa mortalidade no mundo afora inteiro, né? Acometendo também, infelizmente, regiões mais pobres, certo? Beleza, meu povo? Alguém tem alguma pergunta sobre o que a gente viu até hoje, até agora? Até hoje? Não? Não mesmo? Diga, Bruna. Só que não é dessa aula, professor. Eu quero te perguntar do anfilóstoma. Ancilóstoma, tá bom. Deixa eu só responder a Angélica aqui. A diferença basicamente será na ingestão e a forma que o hospedeiro... Isso, exatamente isso. Uma doença se infecta de uma forma e a fase que a gente tem lá é uma. Na outra é outra fase de infecção, é outra forma de infecção e outra fase de vida, né? Então, na cisticercose, a infecção se dá através da ingestão de ovos, o indivíduo desenvolve cisticercose, cisticerco na carcaça, né? Ou nos tecidos. Ao ingerir cisticerco, a gente tem teníase, que é o desenvolvimento do adulto. Bom, e aí quando a gente pensa em distribuição, gente, basicamente é uma doença que está em toda a América, na África e na Ásia. É uma doença que causa um estrago enorme ainda hoje para a saúde pública e para a produção animal, tá? Porque é uma doença que depende muito de investimento em condições sanitárias, coisa que pouco se vê até hoje no Brasil e no mundo, tá? A gente vai falar sobre isso lá na forma de controle, vocês vão entender o porquê dos dois tipos de problema. Quando a gente fala em hospedeiros, né, no gênero Taenia, a gente comentou isso só reforçando, para a Taenia saginata, né, ela é exclusiva para o ser humano como hospedeiro definitivo, tá? E como hospedeiro intermediário, bovinos principalmente. Ah, aqui tem ó, bubalinos, ovinos, caprinos, etc. Mas do ponto de vista epidemiológico, o bovino é o hospedeiro principal. Tá? Os outros já foram observados, larvas na musculatura, na víscera, mas nada importante do ponto de vista epidemiológico. Tá? Quem mantém esse ciclo acontecendo são os bovinos e, no caso de Taenia solium, o suíno. Apesar de já ter relatos em cães, em gatos, em macacos, o suíno, do ponto de vista epidemiológico, é o hospedeiro preferencial e é o que faz com que o ciclo seja permanente, né, naquele ambiente. Tá? O homem é o definitivo para ambas e o único definitivo. O ciclo acontece mais ou menos assim, ó. A gente tem a ingestão de um cisticerco, né? Um cisticerco nada mais é do que uma larva, né? Que tem um scolex, né? Esse scolex, ao chegar no intestino, ele consegue perfurar a parede do intestino e vai migrar através dos tecidos, né? Perdão, ele vai se fixar na mucosa do intestino, né? E vai produzir proglote, é o professor doido, né? Então, o cisticerco tem o protoescólex, que ao se fixar vai produzindo as proglotes jovens, maduras e grávidas, né? Começa então aqui, ó, eu tenho proglotes jovens que vão amadurecendo, crescendo, né, desenvolvendo o trato genital de machos e fêmeas, e a partir daí acontece então a formação de proglotes grávidas com o útero lotado de ovos, né? Então, quando isso acontece, o indivíduo vai fazer um cocôzinho, né? Um pedacinho desses cestódios se desprende, né? Ó, vai saindo juntamente com as fezes, as proglotes grávidas, e essas proglotes grávidas são depositadas lá nas fezes quando o hospedeiro defeca em um local inapropriado, né? É aquela pessoa que gosta de dar uma cagadinha sertaneja, né? Lá no meio do mato, né? Então, é nessa hora que a gente ajuda na perpetuação desse ciclo biológico. Então, uma vez que essas fezes estão lá no ambiente, ó, os ovos que estavam dentro das proglotes, eles se liberam, né? Lembrando que o ovo de Taenia tem uma casca bastante espessa, ele apresenta ganchos, porque esse embrião aqui dentro ele precisa migrar depois, né? Para até chegar ao tecido, para se fixar. Então, uma vez que esses ovos estão liberados, nesse caso aqui é de Taenia solium, né? O suíno vai lá,
se alimenta de alimento contaminado com os ovos, e esses ovos, ao serem ingeridos, né, ao chegarem lá no trato gastrointestinal, eles liberam o embrião hexacanto. O embrião hexacanto, ou oncosfera, ao ser liberado, ele vai acabar migrando em direção a uma musculatura, forma o que a gente chama de cisticerco, né, que é a forma larval, que é onde a gente tem esse protoescólex bonitinho, com 4 ventosas, né? No caso de Taenia solium, a gente tem a presença desses ganchos, né? E a partir disso, esse cisto vai ficar ali presente na musculatura por um certo tempo, até ser ingerido, né, pelo ser humano e recomeçar todo o ciclo. Então, basicamente, é isso aqui que resume tudo isso que a gente falou, né? O indivíduo se infecta com ingestão de cisticerco e desenvolve teníase, ele libera proglótides nas fezes, essas proglótides contêm ovos, vão ser liberados nesses ovos no ambiente, esses ovos são ingeridos pelo hospedeiro intermediário que vão ter cisticercose. Então isso acontece, aqui é o ciclo, né? O desenho aí é de ciclo de Taenia solium, porque eu tenho suíno participando do ciclo, mas o ciclo de Taenia saginata acontece exatamente do mesmo jeito. A única diferença que eu tenho aqui, eu vou circular aqui para vocês, ó. Vou circular de roxo aqui. A única diferença que eu tenho entre Taenia solium e Taenia saginata é isso aqui, ó. Tanto isso aqui quanto o hospedeiro intermediário que a gente já falou, né? O que essa seta simboliza? Simboliza que a gente se auto-infecta, ou a gente, uma vez que ingere ovo de Taenia solium, a gente pode desenvolver cisticercose. Tá? Então, a única diferença maior que a gente tem de um ciclo para o outro é que aqui o ser humano ele pode pegar um atalho ao ingerir ovos. E aí ele tem o que a gente chama de cisticercose. Tá? Então, no caso específico de Taenia solium. No caso de Taenia saginata, essa possibilidade aqui não acontece. Então, o indivíduo só se infecta ao ingerir cisticerco presente na carne, crua ou mal cozida. Certo? Deu para entender esse ciclo de Taenia, pessoal? Bem facinho, né? Alguém quer perguntar alguma coisa, aproveitando que a gente está aqui? Esse vídeo também, ó, o link dele está aqui no slide, tá? É só vocês clicarem lá, vocês conseguem ter o acesso. Alguém quer perguntar alguma coisa sobre o ciclo? Tá tudo boa, entendido, maravilhoso? Uma coisa que eu não falei, que é importante, local de predileção da implantação dos cistos. Os cisticercos, eles preferem músculos com alta taxa metabólica. Ou seja, músculos que trabalham muito o tempo inteiro. Geralmente são os prediletos para instalação de cisticerco. Por exemplo, fala um músculo que trabalha muito aí num bovino e num suíno. Alguém sabe, não? Maxilar, masseter, intercostais, músculo diafragmático, língua. Esses são os principais locais onde a gente busca por cisticerco lá na inspeção no frigorífico. Além desses, o fígado é um das vísceras mais acometidas por cisticerco, tá? Então, todos esses músculos que a gente falou... Ah, e músculo do coração também, né? Que a gente acabou não falando. Mas o músculo do coração, né, o miocárdio, ele também é um dos locais prediletos para a implantação desses cisticercos, tá? Então, quando a gente vai buscar lá na inspeção, esses são os principais locais. Isso tanto para bovinos quanto para suínos, tá, pessoal? E no caso de seres humanos, ele também gosta bastante de cérebro e olho, tá? Então, a gente tem cisticercose ocular, cisticercose cerebral, bastante importante nesses bichos, tá? Né? Desses bichos não, no ser humano, né?
E uma coisa importante é que, no caso de Taenia solium, a via de infecção ela pode acontecer principalmente de 3 formas distintas. O que a gente chama de autoinfecção externa é aquela pessoa que come algum alimento contaminado com fezes dele próprio, tá? Então, isso daqui é uma questão importante. Às vezes você não tem cuidado com higiene, vai lá, defeca próximo de uma horta, de alguma coisa assim, e você se infecta ingerindo ovos que foram produzidos por você mesmo. Isso é chamado de autoinfecção externa. Existe uma outra possibilidade, que é um pouco mais difícil, mais rara, mas pode acontecer, que é o seguinte. O indivíduo, quando ele está com uma solitária, né, com uma tênia no trato gastrointestinal, essa tênia ela pode levar a um movimento peristáltico errôneo, de forma retrógrada. Então, em alguns casos, pode haver um retorno de conteúdo intestinal para o estômago, né? Porque a tênia fica lá no intestino delgado. Então pode acontecer um refluxo desse conteúdo do duodeno que vai chegar até o estômago e essa volta de uma proglote para o estômago vai fazer com que haja a digestão da proglote e, consequentemente, a liberação desses ovos. Então, é o que a gente chama de autoinfecção interna. O ovo nem chega a sair e ele me infecta através desse movimento retrógrado. Isso é uma forma mais incomum, mas existe essa possibilidade, tá? Na autoinfecção externa, o ovo ele sai pelo trato gastrointestinal, contamina um alimento e depois eu ingiro aquele ovo que foi produzido por mim mesmo. Isso é autoinfecção externa. Autoinfecção interna tem que haver refluxo do duodeno para o estômago. E a heteroinfecção é quando eu como literalmente cocô de outra pessoa, né? Eu vou lá e compro alface do seu Zé da horta e o seu Zé ceboso, ele vai lá e faz cocô junto da horta dele lá, né? Ou na fonte de água que ele usa para regar as plantinhas, né? Então tudo isso é o que a gente chama de heteroinfecção. Eu faço ingestão de ovos vindo das fezes de um outro humano, né, que levou a essa infecção, certo? Então, basicamente, essas são as possibilidades do ponto de vista de infecção por cisticercose, lembrando que isso aqui é por Taenia solium, tá? Para que seres humanos possam se infectar. Beleza? Entendeu, Juliana? Entendido, Juliana? Travou foi tudo? Eita, nós. Bom, então só resumindo, autoinfecção externa. Eita, caiu agora, Juliano. Autoinfecção externa, o ovo sai e eu me infecto ao ingerir esse ovo de novo, que foi produzido por mim mesmo. Autoinfecção interna, quando há movimentos retrógrados, quando há refluxo, tá? E uma heteroinfecção é quando eu faço ingestão de ovos presentes nas fezes de uma outra pessoa, de um outro ser humano, certo? Tudo bem, pessoal, sobre o ciclo? De verdade? Tudo? Então tá bom. Morfologia eu vou deixar lá para nossa aulinha prática na sexta-feira, certo? Vou deixar para lá, a gente conversa sobre isso com mais detalhes. Tá. Tudo isso aqui é... eu acho que isso aqui é importante a gente falar logo agora. Ó, existem algumas diferenças, além... Oi, Gabriele. Então, na verdade, o que eu tô fazendo é, eu tô dando primeiro a parte teórica, né? E depois a gente faz a nossa aulinha prática virtual. Então, geralmente, ou é independente do dia, tá? Geralmente eu dou primeiro a teoria, aí conforme a gente termina, a gente já tem logo em seguida a nossa aulinha teórico-prática, tá?
É virtual. A gente não está tendo prática presencial, não. Não, tá não. É... Isso. Auto é ovo que foi produzido por si próprio. Aí seja ao ingerir, que é a autoinfecção externa, ou seja por movimentos retrógrados, né? Por refluxo, autoinfecção interna, tá? Algumas diferenças importantes que não são morfológicas, que eu acho que é importante a gente falar. Primeiramente, a quantidade de proglótides que são liberadas, tá? Uma única proglote, né, ela pode produzir para Taenia saginata até 80 mil ovos, para Taenia solium até 30 mil ovos. É ovopadana. Por dia, Taenia saginata desprende de 8 a 9 proglotes. Vezes 80 mil ovos é ovo para danar. Taenia solium destaca 3 a 6 proglotes por dia. 30 mil ovos, o que também é uma quantidade considerável. No caso de Taenia saginata, essas proglotes de 8 a 9 que são liberadas, elas são liberadas isoladamente e apresentam movimentação ativa. Então, não é raro eu encontrar em cama, em roupas íntimas de uma criança, né, ou de um adulto mesmo, que esteja infectado por Taenia saginata, a presença de proglotes, porque elas normalmente saem em espaço entre as defecações. Então, na maior parte das vezes, Taenia saginata não é vista nas fezes, na maior parte das vezes. Mas eu vejo ela na região perianal. Existe um teste, que é o teste da fita adesiva, né? Que a gente pega um durex, prega no ânus de uma criança, por exemplo, que está suspeita, né? Prega essa fita adesiva ali no ânus. Se tiver ovo, né? Se tiver com Taenia saginata, eu consigo ver isso no microscópio, tá? Ou então vejo também em lençol, dependendo da criança e tudo mais, a gente vê proglote lá no lençol, tá? Eu estou falando de larva por acaso, Thiago? Quem que libera proglote, Thiago? Hein, Thiago? Quem que solta proglote, meu povo? Ei, Thiago. Cisticerco por acaso libera proglote, Thiago? A tênia adulta, não é isso? Então aqui a gente está falando do adulto. Quem que alberga o adulto? O ser humano, né? Que é o adulto que libera tênia, que libera proglote, né? Então isso está lá no intestino do ser humano. Por isso eu vou encontrar lá nas fezes de uma criança, enfim, de um hospedeiro infectado, eu vou encontrar, no caso de tênia saginata, proglotes que saem ativamente através do ânus, tá? No período entre as defecações. São proglotes geralmente maiores, medem aí até 1 centímetro, 1 centímetro e pouco de comprimento e aproximadamente 4 a 6 centímetros de largura, tá? No caso de Taenia solium, elas se desprendem em comboios, digamos assim, né? Então, as proglotes, elas vão sendo liberadas com 2, 3 unidas, tá? Aqui é milímetro. Aqui é milímetro, tá? Geralmente ela tem uns 10 milímetros, né? Ou 1 centímetro de comprimento. Aqui tá em milímetro. Eu falei em centímetro, tá? Falei 10, eu falei 1 centímetro, 1 centímetro e pouco, né? E mais ou menos 4 milímetros de... Eu falei 4 centímetros de largura, né? Milímetro, tá? Milímetro. No caso de Taenia solium, então elas são eliminadas em blocos, então várias proglotes são eliminadas ao mesmo tempo e elas são eliminadas junto com as fezes, tá? Então eu não encontro proglotes de Taenia solium presentes, por exemplo, na região perianal, tá? O que tem dentro da proglote, Thiago? Ei, Thiago, o que tem dentro da proglote, meu filho? Alguém me ajuda, gente. O Thiago tá querendo falar comigo, não. Ovo! Como não sabe, criatura? Acabei de falar isso. E Thiago?
Vocês pararam de estudar, meu povo? Então, dentro da proglote madura, eu tenho ovos, certo? Então, isso aqui é eliminado nas fezes do ser humano. Lá no ambiente vai se ressecar. Eu vou ter a liberação de uma grande quantidade de ovos, que vai ser infectante, então, para o ser humano, né, no caso de Taenia solium, ou para o suíno, e no caso de Taenia saginata, para o bovino, certo? Então, essas são as principais características que diferenciam, do ponto de vista biológico, essas tênias em humanos, tá? Saginata sai ativamente, uma por uma, através do ânus entre as defecações. Taenia solium sai em blocos, né, unidas, e são eliminadas somente através das fezes, tá? Aqui a gente tem algumas características morfológicas, a gente vai deixar para falar delas mais lá na outra aula, tá? Mas basicamente, olha só, o tamanho é uma coisa que muda muito, né? As tênias da espécie Taenia saginata, elas podem ultrapassar, né, 10 metros de comprimento, então podem, né, são tênias muito grandes. Então isso daqui, para quem não está entendendo, é uma tênia em forma de zigue-zague. Aqui embaixo, na parte mais fininha, eu tenho o escólex, e na parte mais grossa eu tenho as proglotes, né? Então ela vai se alargando, ó, conforme ela cresce. Então, até 12 metros, né? Isso pode ter variação, tem descrito na literatura até 20 metros de tênia, tá? E uma única tênia. E no caso de tênia sólio, entre 2 e 4 metros na maioria das vezes. Então, é uma tênia um pouco menorzinha, mas mesmo assim é bastante comprida, né? E faz um zigue-zague mesmo no trato digestório do hospedeiro infectado, tá? Os ovos, pessoal. É o que, ô Murilo? Se elas são finas, como assim? As proglotes grávidas, elas vão medir aí de largura, mais ou menos aí no máximo 1 centímetro de largura. Ela é fininha, fininha, parecendo uma folha de papel, parece parece um talharim. Boa definição, né? Parece um talharim. Então ela é bem fininha e larga, tá? A gente vai ver uma proglote depois. É isso aqui, ó. Se eu olhar ela, ela é achatada, né? Porque a característica dos plateumintes é serem parasitos achatados, né? E ela é larguinha assim, desse jeito, tá? A gente vai ver isso direitinho lá na frente. Morfologia dos ovos muda? Não. Ovo de Taenia solium e de Taenia saginata é exatamente a mesma coisa, tá? São ovos bem arredondados, são ovos que apresentam no seu interior a presença do embrião hexacanto, com aqueles acúlios, né? E a casca disso é bastante espessa. Qual que é a importância desse ovo e por que eu estou falando isso daqui? Porque isso garante que esse ovo fique por meses viável. Por exemplo, em pastagem, até 1 ano. No feno, por exemplo, desculpa, pessoal, desliguei aqui rapidinho que eu estava num gogo terrível aqui. Então, na pastagem, até 1 ano de boa. Depende muito da condição ambiental, mas ela consegue ficar ali tranquilamente. No feno, até 5 meses. É um ambiente mais seco, né? Um pouco mais difícil desse ovo ficar ali viável. Mas olha só, em tanque séptico, por exemplo, de fermentação, né, para tratamento de água, ele fica até 21 dias e até 15 dias em esgoto. Então, é um ovo bastante resistente, tá? Mas ele consegue ser, né? Resiste até a esses desinfetantes convencionais, né? Que boa, esses desinfetantes que a gente tem convencionais, mas aqueles desinfetantes à base de benzalcônio, à base de amônia, tal, isso tudo consegue também eliminar esses ovos, tá? Mas naturalmente ele fica no ambiente por muito tempo e é o que faz com que essa doença acabe se tornando, do ponto de vista epidemiológico, uma doença muito importante, tá? E de difícil controle até hoje. Certo?
Isso aqui a gente fala mais à frente, do cisticerco, bonitinho. Bom, e do ponto de vista epidemiológico, qual que é a característica dessa enfermidade, da cisticercose? Quando eu penso em Taenia sólio e em Taenia saginata, a transmissão do animal para o homem é basicamente através da carne. Por quê? Porque aqui eu tenho uma transmissão daquela doença que a gente conhece como teníase ou cisticercose. Vamos ver se vocês estão ligados. Errado! Que lindinho, todo mundo errou, né? Que doença que eu tenho aqui, gente? No ser humano? Teníase, pelo amor de Deus. O que que o animal tem? O cisticerco na carne. Quando ele transmite para o ser humano, isso daqui não é um Scolex. O Scolex não vai se pregar na mucosa intestinal, então o ser humano tem teníase, certo? O animal tem cisticerco. Mas o que que ele vai transmitir para o ser humano? O que que o ser humano vai adquirir ao ingerir isso? Teníase, né? Então, nesse caso aqui, a principal forma de infecção é justamente a carne, crua ou mal cozida, e sobretudo aquela carne que não passa por uma inspeção sanitária, que não é abatido, por exemplo, num frigorífico regulamentado e sob inspeção federal. Esse é o principal ponto de vista epidemiológico para a manutenção, né, nessa forma de transmissão dos animais para o homem. É aquele animal que é abatido no fundo de quintal, por exemplo. No caso da cisticercose, ou seja, a transmissão do homem para os animais, mas no caso de Taenia sólio, a transmissão do homem para ele mesmo, né, é basicamente problemas sanitários. São animais que têm acesso a esgoto, é um ser humano que faz um cocôzinho lá, por exemplo, né, o seu Zezinho aqui, que ele vai lá e faz um cocô perto da horta, aí ele leva a infecção para ele e para os animais dele, né? Então, basicamente, é importante a gente pensar que a manutenção, ou a principal forma com que os animais desenvolvem formas graves da doença, que é a cisticercose, né? E os prejuízos financeiros causados por descarte de animais, isso é devido à falta de condições higiênicas. Pessoas que defecam em locais inapropriados, certo? Então, esse é o ponto que favorece a epidemiologia do complexo teníase cisticercose. Professor, então qual tipo de ambiente é mais propício a esse ciclo? Ambientes rurais e pessoas, sobretudo, que não têm informação, acesso à informação e, ao mesmo tempo, condições básicas de higiene, né? Então, a pessoa que faz numa privada, né? Alguém falou, até hoje tem gente que faz numa privada. A privada é muito melhor do que fazer lá no meio do mato, né? Então, há uma contaminação de lençol freático com bactérias, coliformes fecais e tudo mais, mas para a cisticercose, esse problema não acontece. Então, a privada é melhor do que ir lá no meio do mato, né, e tudo mais, tá? Porque isso pelo menos vai ficar num buraco no fundo lá, certo? Então, uma coisa importante é minimizar o acesso desses animais. Quando a gente pensa nos animais, existe alguma patogenia importante? Normalmente não, tá? Então, no caso dos animais, é uma infecção que dificilmente ela causa problemas clínicos importantes. Mas, professor, por que ela é tão importante assim para os animais? Porque no caso dos animais que desenvolvem cisticercose, esse cisticerco na carcaça, ó, você vê, esse animal aqui estava com 258 cisticercos no coração. E aparentemente ele não tinha nada, certo? Praticamente eles não tinham nada. Então, nesse caso aqui, o que a gente tem é um indivíduo que dificilmente tem alguma patogenicidade importante. É o indivíduo que normalmente não vai adoecer do ponto de vista clínico. Mas,
como é uma doença que passa por inspeção sanitária em frigoríficos, os órgãos ou partes deles são descartadas, ou partes da carcaça, né, ou toda a carcaça, são descartadas, então o prejuízo econômico existe e é gigantesco, tá? Eu tive a oportunidade de fazer estágio em frigorífico e não é raro a gente ver esse tipo de quadro, de forma alguma, é bastante comum, tá? No caso do cal, Paulo Henrique, o cal ele acaba inativando boa parte dos micro-organismos, tá? Tanto micro-organismos, bactérias, etc., mas, sobretudo, parasitos. Então, o cal, ele acaba desidratando cistos e tudo mais, isso acaba matando esses micro-organismos todos, tá? Então, o cal, ele consegue inativar, por exemplo, os ovos, tá? Então, pessoal, quando eu penso em animal, eu tenho que pensar que pode haver reação inflamatória? Pode. Mas isso não é consenso, tá? Normalmente não acontece prejuízo à saúde animal. Mas olha só, quando eu olho lá na inspeção, vocês vão ver isso na matéria lá de inspeção de alimento de origem animal, ou TPOA, né, que é Tecnologia de Produto de Origem Animal, vocês vão ver o seguinte: conforme esse cisticerco ele avança, deixa eu voltar aqui, ó, acontece uma reação inflamatória no local e pode haver o que a gente chama de calcificação do cisticerco, que nada mais é do que uma deposição de minerais que dão ao cisticerco um aspecto esbranquiçado e, ao mesmo tempo, quando a gente corta esse cisticerco, parece que a gente está cortando uma areia, tá? Então, isso é o que a gente chama de cisticerco calcificado. Quando ele não está desse jeito, a gente considera que ele está vivo. Nenhum dos dois tem importância clínica para esse animal, mas tem importância econômica. Olha só. Quando eu penso em lá na inspeção, né, vocês vão ver lá mais para frente, se eu tenho só um cisticerco calcificado, um só na carcaça, né, durante a inspeção, esse animal ele é liberado, vai para consumo de boa, sem problemas. Isso significa que esse animal não tem cisticerco viável e que aquela infecção provavelmente aconteceu há bastante tempo. Beleza. Agora, se o animal tem até 3 cisticercos vivos, eu acho no coração, acho nos músculos da respiração, no masseter, em qualquer lugar. Se eu acho 3 cisticercos vivos até, se eu acho um, já basta. Essa carcaça vai para tratamento pelo frio até 21 dias em câmara frigorífica a menos 20 graus Celsius. Só que qual que é o problema disso? Ah, professor, então quer dizer que se eu comprar uma carne no açougue, congelar ela por 2 semanas, isso já é capaz de inativar o cisticerco? É. No frigorífico, isso leva a uma redução do valor comercial da carcaça de até 30%. Essa carcaça é aquela que vai virar salsicha, que vai virar quitute, que vai virar qualquer tipo de embutido, tá? Essa carcaça aqui. Se tem mais de 4 para cima, né, de 4 até 10, aí uma outra coisa, essa carcaça aqui cai 30% do seu valor comercial, certo? Isso é uma coisa importante para o produtor rural. Aquele produtor, ele vai ter a carcaça com um valor só de 70% do que ela valeria. Se é encontrado de 4 até 10 cisticercos, ao invés de passar pelo frio, essa carcaça é salgada. E aí é onde a gente tem os charques, né? Vai para salsicha, vai para conserva, etc. Né? No caso de até 3 cisticercos, essa carcaça, depois de congelada, ela pode, por exemplo, né, aquela carne embalada a vácuo, que a gente compra ela congelada, ela pode vir de uma carcaça como essa, tá? No caso de 4 a 10, isso obrigatoriamente vai para salga. Tá? Então, a carne é salgada e depois essa carne é liberada para o consumo, depois de 21 dias. Aqui, ó, já cai 50% do valor comercial da carcaça. Então, o animal que o proprietário iria receber R$1.000, ele vai receber só 500. Imagina se você é um produtor rural, dá vontade de chorar, né? Se tiver mais de 10 cisticercos, não tem nem choro nem vela. É condenação total da carcaça e vai virar farinha de carne e ossos, vai virar qualquer outra coisa. Não vai para consumo humano.
O proprietário recebe alguma coisa? Nada. É como se ele tivesse jogado aquele animal no lixo, certo? Então, por isso que tênia e cisticerco é um assunto que nunca vai, né, pelo que a gente vê, parece que nunca vai perder o seu ineditismo, sua importância, porque causa muito prejuízo nos animais e a gente acaba convivendo com esse prejuízo o tempo inteiro. Se algum de vocês um dia for fazer estágio em frigorífico ou trabalhar em frigorífico, vocês vão entender o que eu estou falando. Principalmente pequenos criadores, né? Eles acabam sofrendo muita perda por não se atentarem a essas condições higiênicas. É simples. Se eu dependo de um ser humano defecar no meio do pasto, eu preciso conscientizar meus trabalhadores, né? Ou pelo menos fornecer um banheiro, né? Ou conscientizar esses meus trabalhadores de que não se deve defecar lá no meio do pasto, fazer aquela cagadinha sertaneja, né? Porque eu estou proliferando um parasito que, proliferando não, mas eu estou espalhando um parasito que vai causar prejuízo. Isso impacta diretamente na vida não só do produtor, mas daquele cara que está trabalhando ali. Se o produtor tem prejuízo, todo mundo perde, né? Então, basicamente, essas são as atitudes a serem tomadas. Não é raro a gente descartar. Nossa, você vê uma carcaça inteirinha, cara, com um monte de gente passando fome e tudo mais, né? Indo para a graxaria. Graxaria, para quem não sabe, isso tudo vai ser triturado junto com vísceras, junto com osso, com restos que não são utilizados para consumo e vai entrar, por exemplo, na linha de produção de ração de cachorro, tá? Ração de cachorro, ração de gato. Então, é uma perda considerável. Tá? E onde que a gente busca por isso? Principalmente nesses 4 músculos aqui, ó. A gente olha na língua, olha aqui, ó, um cisticerco presente na língua. Isso aqui é um cisticerco vivo, tá? A membrana dele é bem translúcida, né? Ela é bem brilhosa, então eu consigo ver bem que esse cisticerco está vivo. No coração, também um outro cisticerco vivo. Quando a gente passa a faca nesse cisticerco, a gente vê que ele é um tecido vivo, né? Se é um tecido calcificado, passa meio que rangendo, como se eu estivesse cortando um pedacinho de areia, né? Pedra, etc. Tá? Aqui, ó, na cabeça, no músculo masseter, durante a inspeção, são feitos vários cortes nos músculos, principalmente o músculo masseter, né? Geralmente opta-se por fazer 3 cortes bem fininhos, né? Justamente para facilitar a visualização. Então a gente vê esse cisticerco bem visível aqui na cabeça, ó, e no diafragma também. Então a gente consegue ver, né? Para quem não conhece, fica parecendo uma gordurazinha, né? Mas isso é bem visível e as pessoas que ficam na linha de produção são bem treinadas. Então, assim, achou um cisticerco em qualquer um desses locais, essa carcaça é desviada, o veterinário faz um pente fino, né? Faz uma análise de toda a carcaça, bem minuciosa. Se esse animal tem mais algum cisticerco, né? Por exemplo, achou um no diafragma, beleza, vamos ver se tem mais. Se tiver mais, aí, dependendo daquelas condições que eu falei para vocês, a carcaça toma um rumo diferente, tá? Se achou só um, dependendo do local, a carcaça pode ser liberada para consumo in natura sem problema nenhum, tá? Então, por exemplo, achou só um aqui no diafragma, joga esse diafragma fora, vai lá para a graxaria, né? E o restante, a carcaça vai ser aproveitada para consumo in natura, certo? Então, no caso dos animais, o principal problema que a gente tem de cisticercose é um problema basicamente econômico. É um problema onde não a gente tem perdas de dinheiro. Não tem a ver com situações clínicas para esses animais. Agora, quando eu penso na saúde pública, né, por tênia solium, ou seja, por cisticerco celulose, aí, meu filho, o buraco é mais embaixo. Porque o que acontece? No caso dos bovinos, né, e dos suínos, a gente não tem sinais clínicos e os cisticercos preferem musculatura. No caso do ser humano, ele tende a ter um tropismo por tecido nervoso. Então, olha só, aqui eu tenho uma neurocisticercose na medula espinhal,
Então, essa bolinha preta aqui, ó, é o cisticerco. O que acontece aqui? Esse cisticerco, ele cresce, ele por si só já é um corpo estranho presente na medula, ele leva a um processo inflamatório importante, e essa inflamação aqui vai fazer com que haja uma compressão e um comprometimento da medula espinhal. Por exemplo, o indivíduo pode perder movimentos, né? Por exemplo, aqui que é na cauda equina, pode perder movimentos da cintura para baixo em função de um cisticerco desse na coluna. Se eu penso no cérebro, olha só, aqui ó, eu tenho uma imagem Ai, perdão, me fugiu Não sei se isso é uma imagem de tomografia, mas aparentemente é uma imagem de tomografia. Ó, eu tenho um cisticerco aqui, ó, grande, né? Que pode também comprometer o tecido cerebral e levar a um problema, né, de compressão. E aí a pessoa ter convulsões, né? É o que a gente chama de neurocisticercose. Então, aqui e aqui são neurocisticercose. Isso vai levar a problemas neurológicos, como confusão mental, como problemas motores, problemas cognitivos, problemas de fala. Depende muito de onde esse negócio está instalado, tá? E olha só, óbvio, quanto mais eu tenho instalado no cérebro, né? E dependendo do lugar, olha, aqui está na substância cinzenta, tá vendo? Todo esse tecido adjacente aqui, ele vai morrendo ó, em volta do cisto, né? Então, isso acaba sendo bastante debilitante. Também tem um outro local, né? Um outro local que pode ser acometido, que é o tecido muscular mesmo, né? Nesse caso aqui, vocês imaginam, ó, cada pontinho branco desse aqui, meu povo, é um cisticerco. Essa criatura, infelizmente, estava praticamente comendo cocô com Taenia solium, né? Com ovo de Taenia solium. Então, todos esses pontinhos brancos aqui, ó, tudo isso é cisticerco. Então, isso indica um problema sanitário gigantesco. Essa pessoa estava praticamente comendo cocô o tempo inteiro, né? Um outro lugar que é importante é isso aqui, ó, na região do olho. Pode acontecer tanto na conjuntiva ocular, né, na região da esclera, mas também pode ser visível a presença de cisticerco no interior dos olhos, tá? Então é óbvio, se for lá na retina, isso pode levar a uma destruição da retina, né? Se for só na esclera, isso vai prejudicando, por exemplo, lacrimejamento, né? Aqui nesse caso já está tampando o canal nasolacrimal, então podemos ter casos bastante graves de cisticercose. De novo, esse tipo de quadro aqui, ó, na língua também é possível a gente ver, ó, a presença de um cisticerco na língua, estão vendo aí, ó? Então é possível de observar isso também, tá? Mas quadros, principalmente como esse aqui, ó, não é outra coisa que não problema sanitário, tá? Então, se eu coloco lá uma privada, se eu coloco um banheiro químico, se eu coloco um banheiro, né, com fossa séptica, enfim, isso tudo já praticamente impede com que isso aconteça. Além de que, por exemplo, né, lavar fruta, verdura, né, que a gente compra lá na feira, isso também pode ser importante porque eu não sei qual que é a condição que aquilo foi plantado, né? Se a pessoa defecou ali na beira da horta ou no lugar onde a gente pega água para aguar a horta. Então, isso também pode ser importante, tá? Controle e profilaxia, né? Como a gente já falou, cuidado com fezes. Bovino e suíno não pode ter acesso, não podem ter acesso às fezes humanas. Melhoria dos serviços de água, né? Saneamento básico é o que a gente não tem na maioria do mundo, do Brasil, né? Nas áreas acometidas, como na África, na Ásia, todo mundo sofre com a mesma coisa, falta de saneamento básico, tá? Tratamento dos casos humanos, então fazer o diagnóstico e tratar esses casos humanos que servem como proliferadores de ovos, né? Além de que fiscalização sanitária, né? Melhorar o sistema de criação, mas melhorar também a forma de abate, controle sanitário, né? Por que a fiscalização vai lá e apreende carne abatida no fundo do quintal e joga fora?
entre outras coisas, por causa de cisticercose, né? Você não sabe se ali tem alguma infecção, você não viu víscera, você não analisou nada, né? Então, a gente se expõe ao risco ao ingerir uma carne sem procedência, né? Ou abatida lá no fundo do quintal. Ah, eu tenho uma vaquinha, vou abater lá. Beleza, né? Mas e aí? Se tem cisticerco? Se você está mantendo aquilo ali por muito tempo, né? Então, é um risco que se corre, tá? Mas, quando eu penso no cisticerco na carcaça, a gente tem que pensar que o congelamento, a salga e o cozimento, isso inviabiliza os cisticercos. Então, qual que é o problema da carne? É uma carne crua ou mal cozida, tá? Essa é a maior chance que a gente tem. Então, quando eu compro lá no mercado já congelada, ou eu congelo na minha casa, né? Igual eu aqui, eu vou lá no mercado e compro para, sei lá, para um bocado de tempo a carne, né? Então, ela fica aqui 2 semanas, 3 semanas congelada. Então, isso inativa o cisticerco. A salga inativa o cisticerco. O cozimento, né? Esse churrasco aqui que chega a encher a boca d'água, inativa também o cisticerco. Então, se a gente fizer o mínimo, né, na tentativa de inativar esse cisticerco, ele acaba sendo inativado de uma forma muito fácil, né? Então, eu não preciso ter muita preocupação, desde que eu consiga fazer um desses 3 mecanismos, né? Para cisticerco funciona bem. Para toxoplasma, para outras afecções, pode ser que não funcione, mas para o cisticerco funciona super bem, é relativamente tranquilo da gente conseguir é, remover esses cisticércicos, tá? Ou inativá-los, certo? Mas aí, para evitar qualquer problema no frigorífico, isso, se tem muito cisticerco viável na carcaça, isso vai ser eliminado, tá? Para evitar qualquer risco de infecção para quem vai consumir aquela carne, tá? E aí, por fim, pessoal, a gente tem que pensar no diagnóstico, basicamente, né? No caso dos hospedeiros intermediários, animais, a verificação do cisticerco na carcaça, então cuidado ao comprar, né, carne em feira, tanto de suíno quanto de bovino, abater no fundo do quintal, porque isso pode ser uma fonte de infecção importante, apesar de novo, a gente não ter, né, no nosso caso, a gente ingere cisticerco, mas a gente tem a fase adulta da tênia, né? A fase adulta da tênia é considerada benéfica. Benéfica não, benigna, né? Benéfica não, benigna, né? Por que benigna? Porque geralmente não causa sinais clínicos importantes. A parte mais importante é justamente os ovos, né? Então, tomar bastante cuidado e, de tempos em tempos, né, é recomendável que se faça em seres humanos exame coproparasitológico. Apesar de ter um monte de gente que não faz, né, médicos que não solicitam, mas é um exame que seria altamente recomendável. Primeiro, para a gente não tomar antihelmíntico sem necessidade, e segundo, para a gente visualizar de forma antecipada a presença de ovos nas fezes, né? Então, basicamente, a gente precisa passar por esse tipo de exame de tempos em tempos. Apesar de ser desconfortável para muitos, né? É um exame bastante importante e ajuda a prevenir a disseminação disso, né? Porque, por exemplo, às vezes sei lá, o Murilo, ele não mora na fazenda, né? Mas ele mora na cidade e de vez em quando ele vai lá na fazenda do vô dele. Só que o Murilo, ele tem tenias e não sabe, né? E aí, de vez em quando, ele tá lá andando a cavalo, o negócio dá uma arrochada, ele vai lá e faz um cocôzinho no meio do mato, né? Então, esse tipo de caso também é importante, tá? Diagnosticar nos humanos acometidos e tratar. Normalmente, são facilmente tratáveis, tá? Com, por exemplo, ivermectina, né? Ai, me fugiu. Niclosamida, prazicantel, esses todos funcionam bem contra as tênias, tá? Mas, de novo, eu nunca recomendo, e não é recomendável, né, quando a gente pensa em toda a questão resistência né, a antihelmínticos, não é recomendável o tempo inteiro você ficar tratando contra isso, tá? Bom, aí me pergunta, exatamente isso, né? Um monte de gente
que tomou ivermectina, para alguma coisa serviu, né? Se tinha piolho não tem mais, se tinha sarna não tem mais, se tinha euminto também não tem mais, né? Só lembrando, tênia saginata a gente vai ver a proglote saindo entre as defecações, tênia solium a gente consegue ver os ovos presentes nas fezes, mas para a tênia solium é importante diagnóstico por imagem para o diagnóstico de cisticercose, tá? Então tomografia, enfim, até o próprio raio-x em alguns casos ajuda a ver os cisticercos, tá? Dá para ver a olho nu. Eu até tenho um cisticerco, só que ele está guardado ali. Mas ele tem, né, 1 centímetro de comprimento, 1 centímetro aproximadamente, dá para ver a olho nu bem direitinho, tá? Isso tudo aqui, Murilo, ó, é a olho nu, ó. Ó, é a olho nu isso aqui. Não tem, é só uma câmera fotográfica, tá? Então, os cisticercos, eles são bem grandes. Aí, no caso das proglotes, se elas saem ativamente, também são proglotes bem grandes, tá? Então, quando eu vejo nas fezes lá que sai de forma ativa, eu vou ver um pedaço de fita, mais ou menos assim, ó. Como se fosse um pedacinho de fita esbranquiçada. É mais ou menos isso aqui que você vai ver, ó. Isso aqui também não é microscópico, isso aqui também é macro. É uma foto de longe, assim, tá? Então, você vai ver uns negocinhos esbranquiçados, parecendo um pedacinho de fita, tá? Como sai nos lençóis? Como assim, Cláudio? Não entendi sua pergunta. Porque sai de forma ativa, né? Então, o tênia saginata sai de forma ativa. Ele tem grupamentos musculares, ela vai migrando e sai pelo ânus, certo? Para tênia solium isso não acontece. Só para tênia saginata, tá? Ela vai migrando mesmo como se fosse uma minhoquinha, porque eles têm grupamentos, assim como os nematóides, né? No tegumento eles têm músculo que ajuda eles a migrarem, tá? Alguém me perguntou, tratamento, né? Não tá aqui, mas eu falo para vocês. Muitas vezes a gente vê durante a noite, Murilo. Na maioria das vezes eles saem durante a noite, tá? Por isso que a gente vê com frequência na cama, no lençol, nas roupas íntimas, tá? Me perguntaram sobre o tratamento. É o seguinte, para bovino não tem bovino e suíno. Para ninguém, uma vez que o cisticerco está formado, nenhum tratamento funciona. Ponto. A gente trata humanos para inativação dos adultos, tá? Então, com aqueles medicamentos que eu falei para vocês. Os adultos são tratáveis por medicação. As larvas, não. Por quê? Se vocês olham lá um cisticerco, ele tem um envoltório bastante resistente que protege ele não só do sistema imune, mas também protege dos medicamentos. Então, medicação oral, sistêmica, o que você quer dar para o animal? Não elimina cisticerco. Esse é o primeiro ponto. No caso de seres humanos, o tratamento elimina os adultos, mas para a eliminação de cisticercos, isso vai depender do local onde ele está alojado, e aí pode ser recomendável a retirada cirúrgica. Mas, dependendo do caso, dependendo da situação, a retirada cirúrgica pode ser mais traumática do que o próprio cisticerco, tá? Então, boa parte das vezes, os indivíduos fazem uso, por exemplo, de anti-inflamatório esteroidal, né, ou algum outro medicamento de suporte para impedir essa inflamação e destruição tecidual, e dependendo do local, por exemplo, se é nessa conjuntiva, igual está aqui nesse olho, ó, isso pode ser retirado numa boa, tá? Por uma retirada cirúrgica. Se, por exemplo, começou a causar problema aqui nessa medula espinhal, aí eu preciso ver se é possível de uma retirada cirúrgica ou não. No cérebro, se dá para retirar cirurgicamente ou não. Mas a retirada é cirúrgica, tá? Então, muita gente convive numa boa com cisticerco por muito tempo, talvez para o resto da vida, né? Eu conheço uma pessoa que nunca teve nenhum sinal clínico e ela tem neurocisticercose. Descobriu por acaso.
foi doar sangue para participar de um experimento na UFG, e aí descobriu que tinha cisticercose, tá? E nunca teve nenhum sinal clínico. Então, assim, isso é bastante variável, depende da quantidade de cisticerco que está instalado e o local que ele se encontra, né? Se eu tenho um monte disso no cérebro, lotando o cérebro de cisticerco, aí provavelmente eu tenho um problema maior do que um simples cisticerco no olho aqui na conjuntiva ocular, tá?